A luta das mulheres por uma igualdade salarial e de reconhecimento dentro do mercado de trabalho é lenta, mas começa a dar resultados. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria sobre desigualdade de gênero no Brasil mostrou esse avanço. O estudo utilizou uma escala de 0 a 100, na qual quanto mais próximo de 100, maior a equidade. Desde 2013, houve um aumento de paridade salarial em 6,7 pontos, saindo de 72 para 78,7 em 2023. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria revelou que a diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu em 10 anos. E o número de mulheres em cargos de chefia aumentou, mas o Fórum Econômico Mundial alerta que a paridade ainda é lenta e que nesse ritmo vai levar mais de 100 anos para que as mulheres conquistem a mesma remuneração e oportunidades que os homens. O Brasil também teve aumento de 9,5% na presença feminina em cargos de liderança, chegando a quase 40% das posições. A participação das mulheres em funções de tomada de decisão passou de 35,7% para 39,1%. Apesar de o estudo da CNI indicar uma queda na diferença salarial, dados do IBGE mostram que os homens ainda ganham 20% a mais que as mulheres quando ocupam o mesmo cargo. Enquanto as mulheres possuem uma média de 12 anos de estudo para chegar a um cargo de liderança, os homens desprendem em torno de 10 anos. Recentemente, o Banco Mundial avaliou 190 economias e, entre elas, menos de 40% possuem medidas para a igualdade de gênero. O documento também revela que apenas 98 países têm leis que exijam salários iguais entre homens e mulheres. No ano passado, o governo federal sancionou uma lei que visa garantir igualdade salarial entre homens e mulheres. O texto estabelece medidas para tornar os salários mais justos e também aumenta a fiscalização contra a discriminação. Por exemplo, se um homem na empresa que exerce a mesma função de uma mulher recebe R$10 mil, mas ela recebe R$8 mil, a multa incidirá sobre os 10 mil. Com a criação da nova lei, empresas com 100 ou mais funcionários passaram a ter que fornecer relatórios semestrais sobre transparência salarial e os critérios de remuneração. Nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade de cumprir a lei, para que definitivamente no serviço público, nos escritórios, nas lojas, nas fábricas, ninguém ganhe menos apenas pelo fato de ser mulher. O projeto é um compromisso assumido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha eleitoral presidencial. A medida foi, inclusive, uma das condicionantes para que a então candidata Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento, apoiasse o petista no segundo turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que mudar essa lei da reforma trabalhista para colocar uma multa maior para não valer a pena tratar de forma desigual homens e mulheres. A lei é o primeiro passo para que efetivamente se cumpra aquilo que a Constituição já permite. Nesta semana, o governo estabeleceu metas para aumentar a taxa de formalização das mulheres no mercado de trabalho até 2027. De acordo com a Agenda Transversal de Mulheres de 2024 a 2027, o objetivo é ter uma taxa de 45,2% de mulheres até o fim do período. Quem fez esse PPA, portanto, quem desenhou o orçamento brasileiro de 24, foram basicamente as mulheres. Porque nas nossas plenárias, nos movimentos sociais, da juventude, dos mais idosos, nas redes e nas plataformas digitais, que teve lá o voto digital, Jânsia, 61% do planejamento do Brasil para os próximos 4 anos foi da voz, do desejo das mulheres brasileiras. Para alcançar esse objetivo, o governo conta com algumas estratégias, como cursos de qualificação profissional para mulheres,
ações de formação e qualificação para trabalhadoras domésticas, incluindo mais de 14 mil mulheres ao longo de 4 anos. Mas nem tudo são flores, e o próprio governo não tem feito a lição de casa sobre o assunto. Dos atuais 38 ministérios de Lula, apenas 9 estão sendo comandadas por mulheres: Gestão e Inovação, Mulheres, Saúde, Cultura, Igualdade Racial, Planejamento, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Povos Originários. Lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens no governo. Acontece que quando você estabelece uma aliança com um partido político, nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar. Mas isso não quer dizer que eu não possa, no governo, tirar homens e colocar mulher. Além disso, nas 2 oportunidades em que teve para indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, Lula escolheu homens, inclusive no lugar de uma mulher, Rosa Weber. Com isso, a corte conta agora com apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. A própria primeira-dama, Janja da Silva, chegou a reclamar sobre as escolhas do marido ao criticar a falta de representatividade no Supremo Tribunal Federal. Toda vez que eu chego em algum evento lá no Supremo, eu vou direto para ela. Porque eu sempre entro naquela sala, é uma sala muito masculina e aquilo me incomoda muito. E aí eu sempre busco a ministra Carmen lá pra gente ficar conversando, não é verdade? Eu vou me socorrer na ministra Carmen. Eu espero, realmente, é um espaço muito difícil, mas eu espero que aquele espaço também seja um espaço de mais mulheres. Recentemente, a coluna do Estadão revelou um descontentamento da senadora Elisiane Gama com a falta de mulheres. Isso ocorreu em um happy hour promovido por Lula no Palácio da Alvorada. A congressista sugeriu ao petista atenção ao assunto e que ele promovesse um encontro posterior somente com a bancada feminina da casa. Afinal, dá para dizer que houve um avanço significativo na equiparação entre homens e mulheres no mercado de trabalho? E na esfera pública, as ações do governo têm ficado apenas na promessa? Sobre estes temas, vamos conversar com Alessandra Falsarella, gerente de carreira e liderança na BRQ. Olá, Alessandra, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui, viu? Olá, imagina, é um prazer. Primeiro eu quero agradecer o convite. É um assunto difícil, não nego, mas é um assunto importante, ainda mais nessa semana, né, que a gente comemora e tem que lembrar o significado, né, do Dia Internacional da Mulher, que eu acho que é o mais importante. Quero começar puxando aqui, Alessandra, que curiosamente, né, no ano passado, em 2023, o Nobel de Economia foi para um trabalho, né, um estudo que justamente se debruçou sobre desigualdade de gênero, né, em mercado de trabalho e desigualdade salarial, da historiadora de economia Cláudia Goldin. E ela demonstra que o déficit salarial de ocupação de cargos diretivos, né, na vida das mulheres nasce substancialmente do impasse entre se dedicar à carreira profissional ou à família. E como as funções de cuidado costumam recair mais sobre as mulheres, elas optam por trabalhos mais flexíveis e, portanto, com uma remuneração menor e com menos oportunidade de promoção. O estudo da Cláudia Goldin, e é importante a gente frisar isso, tem como base um extrato da realidade norte-americana, mas entendo que encontra ecos também em nosso contexto. Então, eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre isso. Esse impasse entre maternidade e trabalho continua a ser um dos cernes do problema da desigualdade de gênero? Com certeza, são vários recortes, tá? A gente vai fazer aqui um especificamente, mas o que acontece é que dentro da carreira da mulher, primeira coisa, o processo de escolha. Será que a gente realmente escolhe as nossas carreiras ou a gente trabalha porque precisa? E aí é o recorte brasileiro. Eu acho que muito diferente do americano é que na maioria dos casos, e eu como sempre gostei muito de trabalhar no que eu faço, eu não nasci num berço de privilégio, eu consegui fazer faculdade privada, fui eu que paguei, mas eu tive esse acesso. Quando a gente pega o recorte brasileiro dos últimos 20 anos, as faculdades realmente se popularizaram, se compara com a geração anterior, mas ainda assim é uma disparidade grande.
porque o curioso, assim, que infelizmente é irônico, é que hoje a mulher é a maioria nas universidades, elas têm melhor escolaridade, mas exatamente o que você falou, quando chega na ponta, num cargo de liderança, ou até mesmo um cargo mais estratégico, que não seja um cargo para você pagar suas contas, né? Ela não consegue. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar sobre o que aconteceu na pandemia, que é um recorte que eu acredito, olhando hoje a lei e tudo mais, o que aconteceu na pandemia? É só a gente pensar o que acontece dentro das nossas casas. Quando as escolas fecham, lá no primeiro ano da Covid, essas crianças e adolescentes, elas entram de volta para o lar porque as escolas estão remotas. Quem fica hoje responsável pelo cuidado quase que integral da maternidade? Uma das coisas que a gente fala muito dentro da mentoria, porque eu mentorei muitas pessoas no individual, é que a escolha da maternidade para as mulheres tem que ser uma escolha delas, porque geralmente a responsabilidade da maternidade fica com elas. Então, eu conheço inúmeras mulheres que postergam a maternidade, às vezes querem ter filho, mas não têm, porque dentro da sua família sabe que não pode muito contar com parceiro. E aí entra uma iniciativa que é muito bacana, que as empresas podem e devem fazer, que é estender a licença paternidade para que esse homem consiga apoiar no puerpério da mulher. Mas tirando esse recorte, é básico, as crianças voltaram, então a mulher, como que ela trabalharia fora? Porque aí a gente tem que lembrar que o Anywhere Office, ou remoto, o Anywhere Office, para quem não entendeu, é trabalhar em qualquer lugar, né? Porque a gente adora colocar inglês nas palavras, vamos traduzir aqui, é trabalhar de qualquer lugar. Mas isso virou um retrato, ainda mais agora, de novo para um grupo de privilégio. Então as empresas voltaram para o presencial e isso é uma coisa, nosso CEO dentro da BRQ fala muito, a gente é uma empresa de tecnologia, mas será que outras empresas de outros segmentos não poderiam ter sistemas mais flexíveis? Ok, trabalhar de qualquer lugar é somente para Big Techs? Pode ser. Mas será que não existe um caminho do meio para a indústria? Será que não existe um caminho do meio para o varejo? Será que a gente não poderia repensar também, e isso é uma prática que a França já iniciou, de uma jornada de trabalho não reduzida, mas uma jornada de trabalho que faça sentido para a modernidade? E aí a gente tem que pensar no histórico. Por que nós trabalhamos 8 horas por dia? Na época que isso foi configurado, né, depois da Revolução Industrial, a mulher, ela ficava integralmente em casa. Então, o homem, ele conseguia, de fato, trabalhar 8 horas por dia, chegar em casa, a casa está limpa e tudo feito. Hoje não é a configuração da família moderna. A família moderna, vamos pegar o padrão aqui, brasileiro, que é mais comum, né, da classe média. Você tem um homem e uma mulher, pode ser, enfim, um casal hétero, gay, não importa, mas os dois trabalham fora e precisam dividir as responsabilidades da casa. Por isso que a conta não fecha. A partir do momento que eu tenho 2 pessoas trabalhando fora 8 horas por dia, eu já não consigo mais configurar. Então, existem inúmeras iniciativas, aí eu vou comentar da nossa pauta, né, acabei de falando de outros assuntos, que é a nova lei, que é 14.611, que está entrando, se eu não me engano, já em vigor ali, ele está, as empresas já estão começando a se mexer, e eu acredito que ela é um reflexo do que aconteceu na Covid, porque a maioria dos profissionais que foram prejudicados na Covid foram mulheres. E aí tem um dado pior, que as mulheres após licença maternidade, elas não conseguem voltar a trabalhar, que é um recorte que a gente tem que considerar, que a gente escuta falas machistas, né, o machismo estrutural, por isso que eu comentei do episódio, onde muitos profissionais, e aí a gente tem que pensar que quem está no cargo de liderança numa grande empresa é um homem, geralmente acima de 50 anos, ele é branco. Gente, eu não posso jamais generalizar aqui, mas é um recorte. Sim. Esse diretor, enfim, ele tem poder de decisão e ele pode soltar uma fala que a gente escuta bastante nas nossas reuniões familiares, por aí, que é: não vou contratar mulher porque ela entra de licença maternidade. E aí, se a gente para pensar que se houvesse uma divisão da maternidade, da paternidade, a gente não teria todas essas implicações. Então, para mim isso faz sentido, e é o que eu vejo no dia a dia com as minhas mentoradas, com as pessoas que eu atendo dentro do Foca do Trabalho. Esse aspecto da pandemia é bem interessante, e você trouxe as consequências negativas, né, da pandemia, e como infelizmente elas atingiram novamente as mulheres. Curioso como não gerou uma onda positiva de, aos homens voltarem para as casas, como as mulheres durante a pandemia, de se ali perceber que eles podem dividir tarefas, os dois trabalharem e ter uma maior equidade. Esse resultado não teve, Alessandra? Olha, se teve algum estudo, aí eu vou ter que responder não sei.
Porque realmente eu não vi nada, não estudei nada. Pode ser que tenha, e aí eu sempre checo com, né, eu faço essa brincadeira, eu vou checar com os universitários, quem é da geração Z talvez não vai entender essa piada. Mas, falando um pouco do que eu percebo, e aí a minha visão mais empírica, tá? Eu posso estar errada. Eu acredito que o machismo estrutural, como se a gente pegar e fizer um recorte, por exemplo, racial. A mulher preta, ela ganha menos ainda que a mulher branca. O homem preto também ganha, isso é fato, aí eu posso falar com muita segurança. Por que isso acontece? Vamos pegar a nossa história. Aí vamos esquecer as histórias dos Estados Unidos e falar da nossa história. Quando a gente sai da escravidão, todo grupo que está ali, né, naquele regime, naquela estrutura, ele não vai sair da escravidão e ir para um trabalho bom. Ele vai para o trabalho que dá, ele vai para o trabalho que ele consegue. Aí você fala, mas Alessandra, isso foi há mais não sei quantos anos. Sim, mas a gente tem uma coisa chamada racismo estrutural, que quem viu a fala da Magalu há 2 anos atrás sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o machismo estrutural é parecido. Ele está nas estruturas da nossa casa. Foi o que eu falei no podcast da segunda-feira. Ele está nas reuniões de trabalho, quando a mulher é interrompida numa reunião, mas ele também está nas nossas casas, e a gente percebeu histórias aí bem pessoais de mulheres que aumentou o índice da violência no período da pandemia, porque a mulher ficou presa com esse homem dentro de casa. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que o machismo estrutural, ele está no corredor, ele está dentro da organização, e aí a pergunta que talvez você vai me fazer, que eu já vou me antecipar, desculpa, Emanuel, assim, tomar conta, mas o que a gente pode fazer com isso? São os homens que estão nos cargos aí de poder puxarem essas mulheres. Claro. E você tem indicadores excelentes de mulheres que são CEOs que têm melhores resultados na organização. Isso é um fato. Porque a mulher, ela é exposta a desenvolver muitas skills, né? A gente chama de skills, mas são competências técnicas e comportamentais. Existe um estudo que é bem legal, que fala que alguns cargos, principalmente o cargo que a gente chama de Product Owner, gerente de produto, existem mais mulheres nesse cargo, porque elas são mais detalhistas, organizadas e elas têm uma melhor comunicação. Só que na hora de receber isso não é igual. Se você pegar uma remuneração no mercado, você percebe que tem uma disparidade. E aí por que isso acontece? Se eu sou uma mulher e eu tenho medo de ficar desempregada por conta de uma gestação, eu vou aceitar qualquer condição de trabalho. Que foi o que você falou no início, a questão de ter a oportunidade que me coube. E eu falo por experiência própria. Eu tenho 21 anos de experiência. Eu virei líder com 17 anos de experiência, enquanto um homem, no mesmo cargo que eu, ele conseguiria virar líder cedo, com 7, 8. Porque ele ganha mais, ele consegue investir na carreira dele e ele tem tempo para isso. Aí como que nós mulheres podemos também mudar? Quando a gente chegar no cargo de liderança, porque a gente vai chegar, que é empoderar e melhorar a autoestima das mulheres que trabalham, é também puxar essas mulheres. Alessandra, e você deu vários exemplos vinculados ao mercado empresarial, mercado corporativo, mas queria te ouvir um pouco também sobre políticas públicas que podem ajudar a diminuir essa diferença. Acho que vem se discutindo muito essa questão de aumento, por exemplo, de licença paternidade. Imagino que essa seja uma delas, mas é também a questão de estruturação de creches também ajudaria. Enfim, como é que se analisa, como é que o governo pode ajudar a mudar um pouco esse cenário? Como está tudo muito conectado, Manuel, vou ser honesta com você, tudo ajuda. Você ter creche em cada esquina, esse pai e essa mãe, porque não é, a gente tem que parar de falar a mãe vai levar a criança para a escola. Não, os pais vão levar. Então talvez se eu tiver uma creche em cada esquina, talvez não, isso vai acontecer. Se eu tiver uma creche com uma boa estrutura, porque também não é qualquer creche, e aí eu vou falar da minha perspectiva, eu não sou mãe, mas eu não coloco o meu filho, meu filho hipotético, numa creche caindo aos pedaços. Não vou colocar meu bebezinho de 4 meses, eu falo por todas as mulheres que eu atendo, que chegam para mim na mentoria e falam assim, eu preciso voltar a trabalhar, eu não tenho coragem de colocar meu filho na creche perto de casa. E eu falo com mulheres em situação de privilégio, que podem pagar uma creche. Então, você ter acesso, isso vale para qualquer recorte. Por isso que é importante, por exemplo, a gente ter lei de cotas. Você acha que a lei de cotas para a pessoa com deficiência, ela vem da onde? Vem desse mesmo retrato. E aí, eu só quero fechar com essa fala, porque isso é importante. Quando essas pessoas chegam num processo seletivo, e isso eu vi a minha carreira toda, não é um retrato da empresa que eu trabalho hoje. Profissionais pretos, profissionais com deficiência, mulheres, eles chegam no processo seletivo com menor qualificação. E a gente tem que lembrar o porquê. Eles chegam com menor qualificação porque eles não têm o mesmo recurso. Eu, como uma mulher branca, eu fiz uma faculdade privada de segunda, e um homem da mesma idade que eu, que nasceu numa família um pouco melhor, ele fez numa faculdade AB. E é por isso que a gente fala de recrutamento às cegas. A gente fala de um recrutamento com diversidade. Aí entra um outro recorte. Ah, mas não é só qualificação. Você não acabou de falar que a mulher faz mais faculdade e tal, mas ela tem tempo para ir no cinema?
numa peça de teatro, ler um livro, e aí quando ela chega na entrevista, ela até fez a faculdade privada que ela conseguiu pagar. Mas ela não conseguiu ler a quantidade de livros que um homem leu. Ela não conseguiu assistir os filmes que o homem assiste, porque ela está limpando toda a casa sozinha. E aí esse repertório, que as pessoas falam para mim, nossa, Alessandra, quantos repertórios? Você tem todos esses livros atrás de você. Sim, porque ao longo de 21 anos eu fui lendo um aqui, um ali. Eu tive esse espaço. Na minha casa, os meus pais, eles priorizaram que eu estudasse. Apesar de eu pagar a faculdade, eles falaram, vai lá e faz uma faculdade. Vai ser legal para você. Vai lá e faz. Porque meu pai era autônomo. Ele falou, não passa perrengue igual a mim. Vai lá fazer uma faculdade. É melhor você ter uma carteira de trabalho lá assinada. A contratação CLT que as Big Techs, aí muitas empresas não fazem. E aí você tem uma precarização também do trabalho de pessoas com alta qualificação. Aí você vê que a conta não fecha? Você citou, e é importante porque a gente está começando a perceber os efeitos dessa lei recente aprovada no Brasil, que está sendo executada a partir de agora, né, que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres, né, estamos até na fase em que as empresas com mais de 100 funcionários estão cadastrando os dados, tem até essa sexta-feira, por sinal, até o dia 8 para apresentarem esses dados e depois a gente vai entender como é que o governo vai lidar com isso. Mas eu quero pegar esse gancho para te perguntar, Alessandra, o que você diria a uma mulher que percebe que está ganhando menos do que o homem na empresa, tendo a mesma função? Como é que ela deve agir? O que você diria? Uma coisa que é importante a gente falar, que dentro da legislação, é só um recorte rápido, eu já vou falar de maneira prática, tá? Claro. É que a legislação, ela fala de funções e papéis iguais. Por que eu estou explicando isso? Porque talvez você tenha a mesma função ali, mas você tem que ver CBO, tem que ver algumas questões técnicas. Mas tirando isso, o que eu sempre recomendo para as mulheres que vêm para mim e falam, olha, eu estou entregando muito no meu trabalho, eu fiz pós-graduação e a promoção não vem. Você tem duas opções. A primeira, que é o que eu sempre recomendo, é não pedir demissão. Existem oportunidades dentro do emprego que você está, e se você está entregando bons resultados, existe um motivo para você estar ali. E você precisa procurar o seu líder imediato. Conversa com o seu líder, ou com a sua líder, porque geralmente é um homem, né? Por isso que eu acabei de falando no masculino. Então joga as cartas na mesa, converse e abre seu coração. Mas aí depende da relação que você tem com o seu líder. Tem relações e relações. Então se você tem uma relação próxima com o seu líder, não peça demissão. Às vezes existem caminhos dentro da organização que a gente não vê. Então isso é um recorte. Agora, se você já estressou essa possibilidade, que é, já conversei várias vezes com o meu gestor, eu fiz avaliação, né, na empresa e não rolou, você precisa avaliar se aquela empresa faz sentido para você. E é uma questão que, assim, esse é o problema, escolher e ver que aquele trabalho não faz sentido, de novo, é um lugar de privilégio. Porque às vezes a gente está com a corda no pescoço, tem que pagar boleto, claro. Eu não posso ficar transicionando, mas não peça demissão. E aí eu vou falar uma coisa que é, se você está percebendo que o emprego que você está fechando o ciclo, a primeira coisa que você deve fazer, mulher, é fazer uma reserva de emergência para qualquer coisa. 6 meses, 1 ano, porque a partir do momento que eu tenho dinheiro guardado, que seja numa poupança, que seja numa aplicação, eu não entendo nada de aplicação, e aí assim, tá tudo bem você não entender, mas você ter um dinheiro ali, qualquer conta, isso vai fazer com que você escolha melhor. Porque se algo acontecer com você, você tem para onde correr. E a gente não pode descartar, né? Aí eu lembro das 4 causas de Aristóteles, que é a causa material. A gente precisa de dinheiro. A gente realmente vive numa sociedade capitalista, a gente não tem como fugir disso. Então, você está num emprego que não é bom, mas tem uma remuneração, você consegue guardar um dinheirinho, vai receber o 13º, você vai receber alguma coisa? Guarda, porque isso vai fazer toda a diferença numa escolha. Por isso que a gente tem no mercado, sabe aquela lenda? Eu gosto de contratar pessoas que estão trabalhando, porque as pessoas que não estão trabalhando, elas escolhem qualquer coisa. Calma que não é bem assim. A pessoa que não está trabalhando, ela também tem o direito de escolha. Porém, existe uma verdade nesse ditado que é, se eu estou trabalhando, eu estou confortável, que é o que eu falo para as minhas mentoradas, você tem que fazer com que o RH procure você e não você procure o RH. Você tem que ter tanta qualificação que as pessoas queiram que você trabalhe lá. Isso é uma construção de anos, não é do dia para a noite. E faz muita diferença você ter escolhido. Se você está num emprego que você não gosta, numa carreira que você detesta, você não vai ficar investindo em educação. Você não vai gastar o pouco dinheiro que você tem numa faculdade que você detesta. O quanto a gente evoluiu, Alessandra, já permite que uma mulher em cargo de liderança possa ser mediano? Digo isso pelo volume de cobrança e autocobrança que se coloca numa mulher numa posição de liderança?
Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Quando você fala assim, a mulher num cargo de liderança, ela sente a pressão maior nesse sentido? Ela sente tanta pressão que ela precisa ser extraordinária, né? Não basta ser na média. E digo aqui na média, não numa visão negativa do ser na média. Entendi. Porque o homem tem esse espaço, ele pode ser medíocre. Pode ser médio para baixo que ele vai ser líder. Entendi. Também acontece. Mas isso eu estou dizendo numa condição para qualquer mentorado meu, homem ou mulher, queiram que as pessoas escolham você. Só que a mulher é diferente do homem. O que eu estou querendo dizer com estude, faça o que você puder, mas ela precisa se empoderar disso. Porque o homem, ele já nasce empoderado. Mas existe um estudo bem bacana que fala da autoestima da mulher na adolescência e a autoestima do homem na adolescência. Então perceba que o homem, ao longo da adolescência, a autoestima dele aumenta e da mulher diminui por questões sociais. O que eu estou querendo dizer, e aí eu vou até me organizar aqui para não ficar desentendida, eu não quero que a mulher estude mais que o homem, que ela faça mais que o homem. Eu quero que ela faça o que ela quiser, mas que ela seja recompensada por isso. Só que sim, existe uma questão de comportamento, e isso eu percebo nas mentoradas, que quando a mulher se apropria do seu lugar de fala, faz diferença independente da faculdade que ela está. Às vezes não tem faculdade, não tem nada, mas a partir do momento que ela percebe que o machismo estrutural atrapalha a carreira dela, parece que os caminhos, né, inicialmente se abrem, porque ela se empodera, ela não permite que outras coisas não aconteçam com ela. Não estou falando de casos mais graves, tá, gente? Isso não vai fazer com que a mulher não sofra uma violência. Eu estou falando de coisas mais abstratas, uma conversa com um líder, né? A partir do momento que eu sei do machismo estrutural, eu não vou permitir que alguém me interrompa numa reunião. Isso não tem nada a ver com recorte de violência física, violência sexual ou doméstica. Você pode ser a mais empoderada do mundo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho que é importante deixar claro. Eu estou falando de uma reunião de trabalho, que o homem vai lá e te interrompe. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, e assim, quem está me ouvindo até agora, eu não sou a pessoa mais delicada do universo, eu sou muito prática, muito direta e pragmática. E justamente eu gosto dessa fala, que eu falo que eu não sou delicada, porque eu não tenho que ser delicada. Eu tenho que ser assertiva, eu tenho que ser do jeito que eu quero ser. E nos momentos que eu quero, eu vou ser delicada, eu vou ser fofa, eu vou ser romântica, porque eu acho que é isso a questão. A mulher, ela pode ser o que ela quiser. E existem momentos para isso. O homem também, porque o machismo estrutural e atrapalha também. A gente tem a masculinidade tóxica. Então, assim, o homem, ele tem que trabalhar, ele tem que ser provedor, ele não pode chorar? E a mulher tem que chorar com tudo? É isso que a gente tem que repensar. Então, eu sou um ser completo. No momento apropriado, eu vou chorar. Eu não vou ficar chorando no trabalho, mas já chorei também. E aí, quando você fala com um pouco mais de ânimo, é muito engraçado isso, porque daí é cômico. Eu sou uma pessoa com muita energia, né? Eu falo bastante, e a gente que fala o tempo todo, a gente fala com uma entonação de voz ali X. Quantas vezes eu não ouvi falar assim, Alessandra, mais calma. E eu falo, eu não tô nervosa, eu tô animada. Por que a mulher, quando ela tá empolgada, as pessoas pedem calma, e o homem, quando tá empolgado, ele é engajado? É isso que a gente tem que pensar. Muito bem, nós ouvimos aqui Alessandra Falsarella, gerente de carreira e liderança na BRQ e criadora do Foca no Trabalho, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pelo papo, viu, Alessandra? Imagina, foi um prazer, obrigada. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.